Arminda decide trocar de amante. Arma um jogo cruel e humilha Ferete ao colocá-lo para escanteio. Nos próximos capítulos de Três Graças, tomada por um desejo fora de controle, Arminda passa-se a tratar Ferete com frieza e desprezo, deixando claro que ele já não ocupa mais o lugar de antes. Enquanto o empresário tenta se impor, ela conduz a situação com ironia e prazer, transformando cada gesto em provocação. O jogo vira de vez quando Arminda assume Joaquim sem qualquer pudor e escancara a troca diante de Ferete, reduzindo-o à condição de descartável. Humilhado, consumido pelo ódio e pelo ciúme, ele sai derrotado, enquanto Arminda deixa claro que agora é ela quem dita as regras. Tudo deverá acontecer logo após Arminda andar de um lado para o outro na sala. Os passos rápidos, impacientes. Para diante do espelho, ajeita o cabelo sem necessidade, solta um suspiro irritado e volta a andar. A cabeça está longe, presa na lembrança da noite no ferro velho. O ambiente rude, o jeito seguro de Joaquim, a sensação incômoda e perigosa de ter sido desejada sem jogos, sem bajulação. Ela passa a mão pelo braço, como se ainda sentisse o toque. Arminda resmunga, nervosa. Isso é ridículo, completamente ridículo. Tenta se ocupar. Liga a tua televisão, troca de canal várias vezes, desliga. Pega o celular, abre uma mensagem qualquer, fecha. Nada prende sua atenção. Do sofá, Josefa observa em silêncio, os olhos atentos. Conhece a filha como ninguém. Aquilo não é raiva, não é soberba ferida, é inquietação. Josefa provoca com falsa inocência. Tá andando tanto assim por quê? Vai gastar o tapete? Ou arrumou um motivo melhor para ficar desse jeito? Arminda para de repente. Arminda rebate, seca. Para de me olhar desse jeito. Josefa sorri de canto. Josefa insiste, debochada. Ué, desde cedo nesse nervoso todo. Arrumou amante novo e esqueceu de contar pra mãe? Arminda se vira num pulo, o rosto já quente. Arminda explode. Para de falar besteira, sua velha maluca. Ela tenta sustentar o ataque, mas falha. O olhar foge. A respiração entrega. Josefa cruza os braços, satisfeita. A experiência não erra. Josefa alfineta, rindo. Ah, eu conheço essa cara. Conheço muito bem. Essa aí é cara de mulher que perdeu o controle. Arminda engole seco. Arminda retruca, defensiva. Você tá imaginando coisa que não existe? Josefa se levanta devagar. Encara a filha de frente. Josefa provoca certeira. Então por que você não consegue ficar parada? Por que tá falando sozinha? Por que essa cara de quem passou a noite pensando em alguém? O silêncio pesa. Arminda não responde. Vira o rosto, incomodada. Pega a bolsa com força, como se quisesse fugir do assunto e de si mesma. Josefa conclui, com um sorriso malicioso. Não precisa me contar, mas está estampado na sua cara. Você está encantada, e isso nunca te fez bem. Arminda sai da sala sem olhar para trás, o coração acelerado. Sozinha no quarto, encosta na porta, fecha os olhos e respira fundo. A imagem volta com força, o cheiro, o olhar, a sensação de perigo misturada com desejo. Ela sussurra para si mesma, quase num pedido. Para agora, mas já é tarde. Ela tenta negar, tenta se convencer de que foi só uma noite. O desejo, porém, já tomou conta e não pretende ir embora tão cedo. Mais tarde, Ferete chega à casa de Arminda visivelmente transtornado. Entra falando alto, andando de um lado para o outro, despejando a própria raiva, como quem exige atenção. Ferete reclama, exaltado. Você não tem ideia da vergonha que eu tô passando. Aquela menina se perdeu de vez. Foi se enfiar naquela casa daquelas duas bichas. Aquilo ali não presta. Arminda está sentada distante. O olhar não acompanha os movimentos dele. A mente está em outro lugar. Ferete continua, irritado. Tá tudo errado. Influência péssima. Arminda responde por reflexo, sem convicção. Aham. Ferete estranha o desinteresse, mas ignora. Aproxima-se. Segura o rosto dela. Tenta beijá-la como sempre fez. Puxa-a em direção ao quarto.
confiante de que o corpo resolveria o que as palavras não estavam conseguindo. O beijo acontece, mas não provoca nada. Arminda fecha os olhos e a imagem que surge não é a de Ferete. É Joaquim, o ferro velho, o olhar firme, a sensação crua e perigosa da outra noite. O contraste é brutal. Arminda se afasta de repente, empurrando Ferete com força suficiente para deixá-lo surpreso. Arminda corta, seca. Para, hoje não. Ferete fica imóvel por um segundo, tentando entender. Ferete pergunta, desconfiado: como assim hoje não? Arminda se levanta, ajeita a roupa, evitando o contato visual. Arminda responde, fria: eu não tô com cabeça pra isso. Ferete franze o senho. Nunca tinha ouvido aquilo, não daquela forma. Ferete insiste, irritado: você tá estranha desde cedo. O que tá acontecendo? Arminda se vira, firme, sem paciência. Nada, e não começa. O silêncio pesa. Ferete percebe que perdeu espaço. Algo mudou, e ele não faz ideia do que. Contrariado, ele sai do quarto, pega o paletó com brusquidão e segue em direção à porta. Na sala, Josefa observa a cena com atenção e não perde a chance de provocar. Josefa debocha, sorrindo. Ué, já vai? Só isso hoje? Nem esquentou a cama? Ferete lança um olhar fulminante, mas não responde. Abre a porta e sai, batendo com força. Josefa cruza os braços, satisfeita. Josefa conclui, convicta: pode anotar, tem outro nessa história. No quarto, Arminda fica sozinha. Encosta-se à parede, fecha os olhos e respira fundo. O nome que lhe vem à cabeça não é o de Ferete, é Joaquim, e ela sabe. Nada vai voltar a ser como antes. Incapaz de resistir, Arminda se arruma com cuidado excessivo. Troca de roupa 2 vezes, passa perfume, se olha no espelho como se buscasse confirmação. Não dá explicações a ninguém, apenas sai. O destino é claro desde o primeiro passo. O ferro velho. Ela bate a porta com firmeza, impaciente, como quem não admite ser ignorada. Joaquim demora alguns segundos para atender. Quando abre, se surpreende ao vê-la ali novamente. Joaquim reage, irônico, com meio sorriso. Ué, não foi bom o bastante da última vez? Arminda não responde de imediato. Entra no espaço dele, reduz a distância, encara-o sem piscar. O silêncio diz mais que qualquer palavra. Arminda provoca, em tom baixo e seguro: você sabe que foi. Ela segura o rosto dele, puxa-o para um beijo intenso ali mesmo, à porta, sem se importar com quem possa ver. Joaquim tenta manter a postura, mas cede, fecha a porta rapidamente, como se o mundo lá fora deixasse de existir. O que Arminda não percebe é que do outro lado da rua, uma figura observa. Macedo, discreto, atento. Ele se esconde à distância. Quando vê o beijo, saca o celular sem hesitar. Registra o momento, uma foto, depois outra. Dentro do ferro velho, o tempo passa sem que Arminda perceba. Conversas, provocações, silêncios carregados. A sensação de perigo só aumenta o desejo. Horas se passam. Enquanto isso, Macedo envia as imagens. Do outro lado da cidade, Ferete sente o celular vibrar no bolso. Abre a mensagem sem imaginar o que vai encontrar. A foto aparece na tela. Arminda, Joaquim, o ferro velho. Ferete empalidece. Ferete murmura incrédulo. Com o dono do ferro velho, o choque vira raiva em segundos. A humilhação arde. O orgulho ferido ferve. Ferete fecha o punho com força. O olhar tomado por ódio. Aquela imagem muda tudo. E Arminda, sem saber, acaba de acender um pavio que vai explodir muito em breve. Já passa das 9 da noite, quando Ferete chega à casa de Arminda, completamente fora de si. Ele entra sem pedir licença, o rosto vermelho, o maxilar travado. A porta bate com força atrás dele. Sem dizer uma palavra, ele atravessa a sala e atira o celular sobre a mesa, a tela ainda iluminada com a foto que recebeu. Ferete acusa, quase gritando: você tem coragem de me explicar isso aqui? Arminda olha a imagem com calma excessiva. Não se assusta, não se justifica,
Pelo contrário, analisa uma foto como quem observa algo trivial. Depois, ergue o olhar lentamente. Arminda rebate, fria. Explicar o quê? Ferretti explode. Não se faz de idiota. Você com aquele sujeito, um dono de ferro velho. Você perdeu a noção? Ele anda pela sala gesticulando, tomado pela fúria. Ferretti continua, machista e agressivo. Você se rebaixou, Arminda. Se expôs. Virou motivo de chacota. Você já foi uma mulher de nível. Arminda se levanta devagar. Cada passo até ele é calculado. O olhar não treme. Pelo contrário, é Ferretti quem começa a se sentir acuado. Arminda dispara cortante. Engraçado ouvir isso de você. Justamente você. Ferretti tenta reagir. Não muda de assunto. Arminda se aproxima ainda mais. O rosto a centímetros do dele. Arminda continua, venenosa. Enquanto eu era sua amante, você dormia com a esposa em casa. Enquanto eu te escondia, você posava de pai exemplar. Agora resolveu bancar o moralista? Ferretti perde o controle e bate a mão na mesa. Ferretti rosna. Isso não vai ficar assim. Arminda sorri. Um sorriso lento, perigoso, de quem já venceu a discussão. Arminda ameaça firme. Vai sim, porque se você levantar um dedo para mim, eu abro a boca. Conto tudo para Zenilda. Falo do nosso caso, as mentiras, o quanto você se aproveitou de mim enquanto bancava o marido fiel. Ferretti empalidece. O golpe é direto. Ele sabe que Arminda não está blefando. Ferretti tenta recuperar a pose. Você não faria isso. Arminda interrompe. Segura. Faria. E faria com prazer. O silêncio pesa. Ela se afasta um passo, respira fundo e finaliza com desprezo absoluto. Arminda conclui. Definitiva. Chega. Cansei de ser sua amante. Cansei de você. Eu prefiro o Joaquim. A frase cai como um tapa violento. Ferretti arregala os olhos, humilhado. Ferretti reage, ferido no orgulho. Você está me trocando por aquele lixo? Arminda responde sem hesitar. Tô, porque ele me deseja. Você só quer me controlar. Ferretti não encontra resposta. O poder escorre pelos dedos. Ele pega o celular com raiva, dá meia volta e sai da casa menor do que entrou, derrotado, consumido pelo ódio e pelo ciúme. A porta se fecha com força. Arminda fica sozinha na sala, o coração ainda acelerado. Ela passa a mão no cabelo, respira fundo e sorri, satisfeita. Ela não apenas trocou de amante, ela humilhou Ferretti, tomou o controle da situação e deixou claro que agora as regras são dela. E isso para Ferretti é imperdoável. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa suas notificações.